Oi, chega mais, vamos estudar língua portuguesa hoje. Vamos estudar mais dois descritores super importantes para a realização da provinha, né? A prova SAEB, né? Que será em breve. Eu sou a professora Vanderlane e vou te convidar hoje para a gente aprender algumas habilidades importantíssimas, não só para uma provinha, mas para toda a sua vida, tá? Então, o primeiro descritor que a gente vai estudar hoje é o D6.3.1, que é inferir o assunto em cartas e contos. Como assim inferir assunto? Você vai, a partir da leitura desses textos, cartas e contos, você vai inferir, você vai conseguir entender, compreender, reconhecer ou deduzir, na verdade, o assunto tratado nesses textos, que é cartas e contos, tá? Bom, o que é carta? A carta ou correspondência é um dos meios mais usados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, ou seja, um remetente, a pessoa que remete, que envia, que faz e envia a carta, e um receptor, que é a pessoa que recebe, o destinatário, né? Para a qual se destina esta carta. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão e deixou de ocorrer somente o papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, isto é, electronic mail, ou seja, correio eletrônico. A carta é um gênero textual de correspondência, como eu falei, né? Que visa estabelecer uma comunicação direta entre os seus interlocutores para transmitir diferentes tipos de mensagem. Por seu contexto de circulação, as cartas podem ser divididas em carta pessoal, carta comercial e carta oficial. A carta pessoal, ela abarca uma estrutura de linguagem mais flexível, né? Já as cartas comercial e oficial apresentam textos concisos e impessoais e com linguagem padrão. De modo geral, as cartas apresentam a estrutura assim: local, data, vocativo, que é o chamamento, que às vezes pode ser o nome da pessoa a quem está sendo destinada, ou nome da empresa, né? Ou pelo menos, ou até algum outro substantivo que sirva como chamamento, por exemplo, mãe, filha querida, né? Ou também algum pronome de tratamento, Vossa Senhoria, ok? Excelentíssimo Senhor. O vocativo, né, que eu falei, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. O corpo do texto é a mensagem que vai ser trazida aí, a escrita, a informação a ser transmitida, e a despedida, né? Ele faz um desfecho, se despede e tem a assinatura de quem enviou essa carta, de quem fez. Temos os tipos de carta, que servem para diferentes propósitos sociocomunicativos. Analisando pelo grau de proximidade entre os interlocutores, a carta pode ser, né, como eu falei, pessoal, empresarial ou comercial e oficial ou pública. Essa divisão determina o tipo de linguagem que se estabelece entre o remetente e o destinatário. Qual tipo de linguagem? Por exemplo, a carta pessoal, vou mostrar para vocês, ela usa uma linguagem mais coloquial, mais íntima, né? Vamos ver aqui como é que é a carta pessoal. Ela estabelece uma comunicação entre pessoas próximas ou com um vínculo individual. Isso favorece o uso de uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem que não é padrão, né? que não é formal, né? Não precisa seguir as regras direitinho da norma culta. Aplicação de expressões populares e gírias, além de assuntos subjetivos ou íntimos. A estrutura da carta pessoal também é aberta, tendo em vista que o autor pode escolher como deseja organizar as informações compartilhadas. Já a carta comercial ou empresarial, ela é aquela que veicula no ambiente profissional e estabelece comunicação entre diferentes profissionais. Esse tipo de carta exige uma linguagem formal e impessoal. Nada de intimidade, nada de coloquialismo, não. A mensagem deve ser objetiva e concisa, e toda a relação pessoal deve ser evitada. A carta oficial ou pública, como é? É o documento utilizado nas instituições públicas,
Esse tipo também exige uma linguagem impessoal, formal e acessível. Muitas vezes a carta oficial não tem um destinatário único e por isso exige um distanciamento entre os interlocutores, não há intimidade, né? Não são próximos, tá? O remetente e o destinatário. A carta ainda se subdivide dentro dessas categorias, eu falei as categorias, pessoal, comercial e oficial, né, ou público. Ela se subdivide. Diante dos diferentes contextos de circulação, do grau de proximidade entre os interlocutores, as cartas também podem ser classificadas como base no conteúdo e na função que desempenham. Como essas classificações? Pode ser carta de reclamação, carta oficial, de candidatura, de apresentação, de solicitação, de amor, de desculpas. Então, como é cada uma dessas? A carta de reclamação ela é utilizada para expor alguma insatisfação a um destinatário que tenha posição de poder para realizar alguma interferência na questão. Ou seja, a carta de reclamação eu uso como? Se eu for enviar uma carta de reclamação, eu vou estar enviando para o meu destinatário vai ser uma empresa, né, uma instituição responsável pelo produto, né, ou um serviço que eu adquiri e não fiquei satisfeito de alguma forma. Então, eu vou fazer uma carta para reclamar, por exemplo, se o meu produto veio com algum defeito, um dano de fabricação ou apresentou defeitos nos primeiros dias de uso. Então, eu faço uma carta de reclamação para o responsável por esse produto e solicito aí o reparo, a troca ou o ressarcimento. Entendeu? Isso é uma carta de reclamação. E a carta oficial? É usada para expor e documentar alguma mensagem formalizando o que foi dito. Pode ser também um exemplo disso, uma declaração, né, um ofício, por exemplo, da escola, da Secretaria da Escola para a Secretaria de Educação, né, que tem um superior para isso. Uma carta de candidatura, como ela é utilizada para comunicar alguma autoridade sobre o desejo de se candidatar em algum cargo ou função. Carta de apresentação, o próprio nome diz, é utilizada para fazer uma apresentação de uma pessoa, para se apresentar, ou uma carreira, ou um projeto, por exemplo, a algum destinatário de interesse. Carta de solicitação é utilizada para formalizar um pedido a algum destinatário de maior valor hierárquico, expressando a necessidade ou direito de auxílio. Ótimo. E a carta de amor é utilizada para expressar afetos pessoais do remetente ao destinatário. Ela se enquadra mais no tipo de carta pessoal, né? Cartas de desculpas, utilizada para expressar um pedido de perdão em relação a algum fato desconfortável entre os interlocutores, a pessoa que envia e a pessoa que recebe a carta, tá? Tem aí as características da carta. Ela possui o cabeçalho, o corpo do texto, o desfecho e a assinatura. O cabeçalho é a parte, né, inicial da carta, que pode variar dependendo do subtipo utilizado. Entretanto, o mais comum é que se identifique a cidade, a data em que a carta foi escrita no canto superior do texto, né? Em casos de cartas impessoais, é comum também a presença do nome do destinatário, do cargo ocupado e da instituição. É possível ainda que haja algum elemento visual, como logotipo. Por exemplo, cartas oficiais, né? Cartas comerciais também. Corpo do texto. O corpo do texto é onde a mensagem é transmitida de fato. Pronto, no caso das cartas pessoais, o tamanho e a organização. O tamanho e a organização dessa parte pode variar, porque vai depender das variáveis individuais. Cartas pessoais, ela não é muito padrão, vai depender de quem está escrevendo, né? Está montando o seu corpo. Essas cartas, ou em cartas oficiais e comerciais já é diferente. O corpo do texto deve apresentar uma mensagem clara e concisa, o que acarreta muitas cartas de curto tamanho. E o desfecho é a parte final do texto, que pode estar acoplada ao corpo do texto ou destacada abaixo dele. Geralmente, a maioria das vezes, ela vem um pouco mais abaixo do corpo do texto, né? Destacada mais abaixo.
Nessa parte, o autor apresenta a conclusão da sua mensagem, expressa uma mensagem cordial e se despede. Assinatura. As cartas são comumente assinadas ao final da página. A assinatura é essencial, principalmente nas cartas comerciais e oficiais. Sua localização pode ser em um dos cantos ou centralizado. Pronto. Onde é que pode ficar a assinatura? Pode ser um dos cantos, ou direito ou esquerdo. Mas também pode ser centralizada. Geralmente as pessoas usam mais os cantos, mais do que centralizada, né? A assinatura de quem fez essa carta, de quem enviou, que é o remetente, tá? A pessoa que está enviando. Então, a gente aprendeu o que é carta, né? Que geralmente não era para a gente estar aqui aprendendo o que é carta, porque a gente já viu, a gente já estudou sobre esse gênero textual, mas eu estou aqui revisando por causa do descritor, da habilidade. Você vai inferir o assunto em cartas, então você precisa saber o que é cartas. Mas também você vai inferir o assunto de contos, então você tem que saber o que é conto. O que é conto, professor? Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve. Pronto, se é narrativa, a gente sabe que tem alguém narrando essa história, contando uma história, é uma história contada, tá? Quando falo em narrativa, é porque é uma história contada, que tem um narrador, que é a pessoa que conta a história. Sendo o conto, ele é curto, é um texto narrativo, curto, breve, né? Porém, o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero, né? Vamos lá? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Olha aí, exemplos de alguns contos. Temos contos clássicos, né? Você já conhece, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho. Tem os contos de assombração, os contos de fadas, contos... Enfim, vários tipos de contos. Olha só os tipos de contos. Realistas, populares, fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, psicológicos, de fadas. A estrutura desse gênero é composta por 4 partes. A apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, que é o clímax, né, um momento de maior tensão, e a solução, que a gente chama de desfecho. Tudo isso aí eu sei que você já estudou. Então a gente está só fazendo uma breve revisão para você relembrar direitinho como é que é esse gênero, as características dele, as partes dele, enfim. Para quando você estiver lendo um conto, você reconhecer que aquele texto é um conto e daí, depois que tiver feito a leitura, reconhecer, né, conseguir inferir, deduzir qual é o assunto tratado ali naquele texto, naquele conto. Bom, aí as características dele, como eu falei, tem um espaço delimitado, o local onde acontece a história, né? O tempo marcado, presença de narrador, a pessoa que conta a história, poucos personagens, o conto, e o enredo. Pronto. Olha, já que a gente já falou sobre contos, né? E cartas, a gente vai exercitar um pouquinho. Bom, a gente vai ler aqui agora uma carta. Esse aqui é o exemplo de carta. São Sebastião da Grana Alta, 30 de agosto de 2009. Amada filha Mariana, quanta saudade. Por aqui, a vidinha tá igual. Só suas amigas da escola que não param de perguntar se alguma carta sua chegou para saber das novidades. Sempre que eu olho, tem uma na porta esperando eu sair para perguntar ou esperando o carteiro chegar. Seus irmãos e seu pai também estão bem, mas está todo mundo com saudade. Seu pai disse que a casa está muito calma, calma demais, sem você ouvindo música e conversando no portão. Filha, você está fazendo certo. Ir para São Paulo para fazer faculdade vai te ajudar muito a conseguir o emprego que você quer. A Helena disse que já vai contar para o chefe dela que você vai estudar mais e ela acha que tudo vai dar certo. Aproveite muito, filha.
ajude a sua tia com as coisas de casa e agradeça sempre por ela ter recebido você na casa dela. Manda um beijo para todo mundo aí. Te amo, que Deus te proteja. Um beijo, mamãe. Olha aí essa carta, uma estrutura, é uma carta pessoal, né? Uma carta íntima de mãe para filha. E aí, mas tem todas as características que eu falei para você, a estrutura. Tem aí o local, data, né? Em cima aí já vem o chamamento, amada filha Mariana. Tem o corpo do texto, que é a mensagem trazida, né, pela mãe para a filha. E tem a despedida embaixo, te amo, que Deus te proteja. Um beijo. E aí a assinatura, mamãe. Então, deduzindo aqui, como nós já limos, compreendemos esse texto, compreendemos a informação passada, qual é o assunto principal da carta, né? De que trata essa carta? Qual é o assunto? A saudade da mãe, familiares, amigos pela filha, né? Pela Mariana. Os afazeres domésticos como carteiro atrasado. Qual é o assunto principal que se trata aqui? É a saudade, né? Das pessoas pela Mariana, que foi para São Paulo estudar, fazer faculdade. Enfim. Agora aqui eu trago para vocês um conto. Esse conto é bem conhecido, a Ervilha, a Princesa e a Ervilha. Mas eu vou ler para a gente poder compreender, tá? Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas o nobre rapaz não iria se contentar com o pouco e queria uma princesa de verdade. Ah, mas como era difícil encontrar princesas de verdade naqueles tempos. Ele viajou pelos reinos mais distantes à procura da princesa de seus sonhos, mas todas as que encontrou tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não. Muitas se achavam princesas, mas a dificuldade era saber se realmente eram quem diziam ser. O príncipe retornou ao seu castelo desiludido, pois gostaria muito de ter encontrado uma princesa de verdade. Uma noite, desabou uma tempestade no reino. Eram relâmpagos clareando o céu, raios estrondosos e um aguaceiro danado no castelo. Em meio aos trovões, bateram a porta e o rei em pessoa foi atender. Os criados estavam ocupados enxugando os cômodos, cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça, que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal modo que os seus cabelos estavam em frangalhos, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos elameados e as meias quase desmanchando. A menina estava um caco. Era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa. Porém, a moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões e 20 lençóis no quarto das visitas e, sem que a hóspede soubesse, colocou embaixo deles uma ervilha. Aquela seria a cama da hóspede, que se dizia princesa. Quando foi dormir, a moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh, não consegui dormir direito, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama, que me deixou até com manchas roxas nas costas. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões de lençóis. O príncipe, realizado, se casou com a princesa e a ervilha foi enviada para um museu e, se ninguém a pegou, ainda deve estar por lá. Portanto, esta é uma história real. Muito bem. Depois de ler essa história, né? Mesmo que ela não seja uma história real, verídica, verdadeira, né? Uma história fantástica aí. Mas tem até duplo sentido dizer que é uma história real, porque é a história de realeza, né? O real aí fala em realeza, né? Pessoas da realeza, os príncipes, reis, rainhas, príncipes e princesas. Bom, qual é o assunto dessa história? O assunto dessa história é de que trata esse texto, né? Qual é o tema desse texto?
A organização do casamento de um príncipe, como fazer uma cama de princesa. C, como uma rainha descobriu uma princesa de verdade, ou uma família real e seu castelo. Qual é o assunto desse texto? É a organização do casamento de um príncipe? Como fazer uma cama de princesa? Não. Lá não está dizendo como fazer uma cama, não está dando passo a passo, que aí já é texto instrucional, textos procedimentais que trazem o passo a passo de como fazer, né? As instruções. Não é. Então não é como fazer a cama de princesa. E lá já está, só ordena como montar lá, colocar. Não. Como uma rainha descobriu uma princesa de verdade? Uma família real e seu castelo. Não, ela não está falando só como é aquela família, o real, o castelo. Não, o principal assunto que se trata aí também não é só a organização do casamento do príncipe, porque não está mostrando como se organiza o casamento dele, como é que está acontecendo lá a organização do casamento, não. O assunto principal aí é como uma rainha descobriu uma princesa de verdade, tá? É isso que o texto trata, de como a forma que ela utilizou para descobrir se a mulher que se apresentou, a moça que se apresentou a ele naquela noite era uma princesa de verdade. Então esse é o assunto principal aí, assunto tratado. Bem, agora a gente vai estudar outro descritor que é inferir o assunto em tirinhas e histórias em quadrinhos, com apoio da linguagem verbal e não verbal. Inferir o assunto também, você vai deduzir, descobrir aí a partir da leitura desses textos, histórias e quadrinhos e tirinhas, com apoio da linguagem verbal e não verbal, você vai inferir o assunto. Qual é o assunto desses textos aí? O que é história em quadrinho, professora? Bom, são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal, tanto história em quadrinho como a tirinha. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias que não há nenhum balão, não há fala, não há presença de linguagem verbal. Há só a presença da linguagem não verbal, só a presença das imagens, gestos e expressões. Por exemplo, aqui, ó, a mensagem é transmitida somente através de desenhos e expressões faciais. Tá vendo? As histórias de quadrinho tirinha também há nelas a onomatopeia, que são sons, ruídos reproduzidos por letras e desenhos, tá, gente? É a representação de sons e ruídos. Olha aí os exemplos de onomatopeias. Uá, é o som de alguém chorando, né? Brrr, alguém com frio, e assim vai. Também há recursos gráficos em histórias e quadrinhos e em tirinhas. Estou até mostrando aqui para vocês, apontando, tem a setinha aí vermelha. Os recursos gráficos, na maioria, são os símbolos e sinais que, aplicados aos desenhos, acrescentam-lhes sensações, movimentos, etc. Olha aí, ó. Tá vendo? O movimento da Mônica girando aí o coelhinho dela de pelúcia. A sensação também aqui, ó. Olha o movimento da cara, da face. Opa, outro movimento, cascão também, deixando a maleta. Tem vários tipos de balão. Balão de fala, desse formato aí. Balão de pensamento, balão de fala em voz muito baixa. É todo pontilhadozinho. De pensamento é tipo uma nuvem. E o de fala em voz baixa é todo pontilhado. O balão, que é um balão exclamativo, tá aí. Esse exemplo é exatamente aí. O balão exclamativo tem uma exclamação. Eu acho que nesse aqui de expressão tem ó, balão interrogativo, ó. O cascão, no primeiro quadrinho. Como que diz? O que está acontecendo? Que é isso? Né? O balão interrogativo. Balão musical, está passando alguma música. Ou balão de fala em voz alta ou grito, que é esse já todo espetado. O último aí, no finalzinho. Sinais de pontuação também são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, expressam o modo como eles apresentam seus sentimentos, como raiva, emoção, medo, tristeza. Aí eles ajudam muito os sinais de pontuação. Por exemplo, aqui, ó, Cebolinha. Ai, meu Deus! Olha quantos pontos de exclamação foi colocado aí. Deu uma entonação com mais
né? Com mais tonicidade, com mais exclamação. Você está bem? Aí já bota como se ela estivesse bem admirada e ao mesmo tempo fazer uma pergunta. Então são dois pontos de interrogação aí. O que aconteceu? De uma forma desesperada. Aí ele diz, o que aconteceu? O de sempre. Foi o de sempre. De sempre. Ela, como sempre, tá batendo nele. Então ele foi ensinar ela a nadar e ela ficou batendo os pés na cara dele, né? Pronto. Na história de quadrinhos, na tirinha, tudo acontece em um cenário que pode representar uma fazenda, uma cidade, um parque, diversão, etc. Bom, é o gênero derivado das histórias de quadrinhos, que é a tirinha, né? Eu falei sobre as histórias de quadrinhos e tirinhas, né? As características dele. Mas a tirinha, ela é um pouco, eu tenho que diferenciar ela da história em quadrinhos. Ela é derivada das histórias em quadrinhos. Tem todas as características das histórias em quadrinhos, porém, a única diferença é que é uma sequência curta, né? Uma narrativa muito curta, que pode ter, no máximo, 4 quadrinhos. Por que ela chama tirinha? Porque tem o formato de uma tira, certo? E é uma história bem pequenininha, com o objetivo de causar humor, provocar humor no leitor. Tá, gente? E tem uma publicação bastante irregular. São como as histórias em quadrinhos, como eu falei para vocês, que ela é derivada das HQs, mas é bem mais curta. Enfim. Vamos agora exercitar essa habilidade e inferir o assunto. Vamos lá. Oba, semente selecionada de melancia. Uma casinha de palha por... Não, desculpa, tenho que ler de cima para baixo aqui na sequência, que é um livrinho aberto. Um bom preparo na terra, um tantinho de adubo, água fresquinha, limpinha para minhas melancias, uma casinha de palha por causa do sol quente, arrancar as ervas daninhas do meio delas. Vendo você tratar as melancias assim, até parece que elas são suas filhas. O que você falou? Olha para o último quadrinho. Nada, nada. Ai, a Mônica disse a ela que vendo ela tratar bem as melancias assim, até parece que são suas filhas, mas quando ela viu que ela estava comendo a melancia, não parece ser suas filhas, porque você vai comer os seus filhos, né? Não, nada, nada, nada. Ela cuidou bem, mas foi para poder comer. Então, o assunto principal desse texto é o cultivo acelerado de plantas, a importância dos cuidados com os filhos, recomendações de comidas saudáveis ou a facilidade de cultivar para se alimentar. Olha, essas alternativas aqui podem até confundir você, mas você tem que ver qual é o assunto principal. É a facilidade de cultivar para poder se alimentar, como a Magali fez, né? Bem, temos mais um aqui. Esse aqui a gente já viu na semana passada, mas a gente não inferiu o assunto. Pois é, Chico, aqui na cidade vendem arroz enlatado, em lata, feijão em lata, ervilha em lata, tomate. Poxa, que exagero, né? Pelo visto, não tem banheiro por aqui. Ah, quanta caca. Enfim, qual é o assunto desse texto? Uma cidade limpa, poluição na cidade, um caipira com nojo, muito lixo no campo. Não é muito lixo no campo. Olha o cenário na cidade. E o primeiro quadrinho ele diz também na cidade. Uma cidade limpa? Não. A poluição na cidade, a letra B. Então, gente, pronto. Esse é o assunto do texto. E aí, na próxima aula, que a gente vai ter daqui a pouquinho, vou te esperar para a gente fazer uma afluência da leitura e revisar novamente esses descritores, tá? Então, até já já.